texto que temos hoje para a leitura e breve reflexão se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 8, o versículo 9 na sua primeira parte, o versículo 10 e o versículo 11 na sua primeira parte, que nos dizem assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O tema que gostaríamos de usar nesta noite será Igreja em Movimento, Fidelidade no Tempo da Provação. A afirmação que eu daria para este tema é: a igreja, através do tempo, passou, passa e passará por provações, perseguições, prisões e também por mortes, infelizmente. Em determinados momentos da existência da igreja, sempre haverá esse tipo de acontecimentos. A igreja que resistirá a este tempo de perseguição, a este tempo de prisões, a esse tempo de provação, é aquela igreja que dá ouvidos à voz do Espírito. Tanto é que no final do texto que lemos, o próprio Senhor Jesus diz à sua igreja: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a igreja que vai resistir no dia mau. Notemos que o Senhor Jesus é quem fala à sua igreja. A palavra do Senhor é dirigida à sua igreja. A palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que realiza milagres, a palavra que cura, a palavra que torna nova a velha criatura. Mas esta palavra não vem do conhecimento humano, não vem tão somente da sabedoria do homem, embora essa seja necessária e seja também importante. A palavra que transforma, esta vem do Senhor, através do seu Espírito, para o meu e para o seu coração. Quando o Senhor Jesus quer transformar a vida de uma igreja, Ele mesmo o faz com o uso da sua palavra. E sempre a palavra do Senhor vem carregada de poder para transformar. Nunca a palavra chega ao coração do homem e deixa de fazer aquilo para o qual foi lançada. A palavra nunca volta vazia. O pastor tem o seu papel, que é importante, a liderança da igreja tem o seu papel, que é importante, o corpo diaconal tem o seu papel, que é importante, os demais ministérios da igreja têm o seu papel, que é importante, mas o que transforma a vida do ser humano é o poder da palavra de Deus, mediante a ação do seu Espírito. No texto lido, o Senhor Jesus se dirige ao pastor e à igreja. Este é o nosso primeiro ponto. O Senhor está se dirigindo a mim, mas o Senhor se dirige também a você nesta noite. Nós que estamos aqui, você que está em casa, é com você que Deus está falando. É comigo que Deus está falando através da palavra que nós lemos. Ele diz ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, ao presbítero da igreja, ao ancião da igreja, é a ele que o Senhor fala. Mas o Senhor também diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor fala com vocês, o Senhor fala conosco, com cada um de nós.
A primeira coisa que o Senhor Jesus diz ao pastor e àquela igreja é: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu, mas tornou a viver. Estas palavras trazem conforto, trazem também descanso nas mãos daquele que é todo-poderoso, daquele que é todo-suficiente. Estas palavras oferecem ao pastor e à igreja a certeza de que não existe uma aleatoriedade no derramar do poder do seu Espírito em nossa vida, ao iluminar o nosso coração, ao tocar a nossa mente. O Senhor o faz pelo poder da sua palavra, na ação do teu Espírito, do seu Espírito em nossa mente e coração. O universo, em todas as suas dimensões, se assim pudéssemos dizer, porque não temos como medir o tamanho do universo, todas as pessoas que já nasceram, que já morreram neste mundo, tudo aquilo que ainda vai existir, tudo aquilo que já existiu, tudo aquilo que ainda existe, tudo aquilo que está sendo feito, construído, todos os anos que ainda viveremos, todos os anos que não vimos e que não veremos jamais, tudo que passou e tudo que ainda está por vir. Se a nossa concepção nos leva a crer que existe um primeiro e um último, desde a eternidade passada até ao infinito por vir, que foi, que é, que ainda será, este alguém só pode ser Jesus Cristo, pois é Ele quem está falando à sua igreja, ao seu pastor, e ele diz algo magnífico, quando ele diz: eu sou o primeiro e o último. Ouça o que o Espírito está dizendo à sua igreja. Paulo faz algo magnífico aos Colossenses, relacionado ao mesmo tema, e ele diz: ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. É este Senhor que nos fala. É este Senhor quem dirige a palavra a nós, a sua igreja. Aquele que detém o poder, aquele que é o poder, aquele que foi o primeiro e o último e sempre será, para todo sempre, glorificado nos céus, na terra e debaixo da terra, para que ao seu nome se dobre todo o joelho.